Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 16. Não há lugar como o lar. O sol do poente lançava um sol frio sobre a cidade. Os raios a laranja-amarelo resplandecendo sobre as pedras cinzentas e lisas dos edifícios faziam Camille parecer tão mágica. Ela passará o dia explorando os incontáveis mercados da cidade. Nunca vira nada igual. Praças inteiras de barracas dedicadas exclusivamente a sedas de diferentes cores. Ruas largas repletas de comerciantes vendendo cachecóis, vestidos e chapéus de todos os tipos. Havia colunatas lotadas de vendedores ambulantes vendendo tudo o que ela nem sabia que não precisava. Ela podia passar dias vagando pelas ruas da cidade e nunca chegar perto de ver tudo o que havia para ver. O tamanho de Camille fazia a clareira parecer o menor lugar de Eféria. Ela desejou que seu pai a tivesse levado com Calen quando os visitaram. Ela já sentia a falta deles e da mãe. Pelos deuses, como sentia a falta da mãe. Fazia apenas alguns dias, mas ela já sentia. Sabia que poderia levar anos até que os visse novamente. Ela agarrou a barra da saia inconscientemente. Era a coisa certa a fazer. Com licença, senhorita, disse uma vozinha atrás dela. Havia uma criança pequena, talvez com uns 10 verões de idade. Um boné redondo com aba dura na frente pousava em sua cabeça, sombreando suas bochechas magras, enegrecidas pela sujeira. Suas roupas pendiam sobre seu corpo esguio, claramente herdadas de um irmão mais velho. Olheiras circundavam seus olhos, e ele parecia não comer há dias. Pode me dar um pouco de comida? Estou com muita fome. Desculpe-me por perguntar. O coração de ela derreteu-se ao ver o menino. Claro. Ei, você, saia daqui. Deixe meus clientes em paz. Os olhos do mercador eram duros como pedra. Era um homem de aparência horrível, com bigode espesso e espesso, testa franzida e cabeça calva. Ela já vira porcos em melhor estado. Sua barriga grande e redonda pendia para fora da camisa de seda fina, e ele parecia estar sem fôlego só de ficar parado. Com um último olhar de arrependimento para ela, o garotinho se dissipou na multidão. Malditos moleques de rua, murmurou o comerciante, balançando a cabeça enquanto se preocupava com o arranjo de suas roupas finas. Melhor um moleque do que um porco, disparou ela. O homem olhou para ela, chocado, enquanto ela pegava a ponta da saia, virava-se e ia atrás do rapaz. Ela o encontrou encostado na parede, com um fluxo constante de lágrimas escorrendo pelo rosto. Ei! Ei! Ela se agachou na frente dele e enfiou a mão na bolsa, tirando uma maçã verde brilhante. Pegue! Vá! O garoto olhou para ela, com cautela estampada no rosto. Ele claramente não estava acostumado a ter alguém o ajudando. Ele estendeu a mão e envolveu a maçã verde com os dedos. Puxou-a de volta para si, como se pensasse que era uma pegadinha. Assim que a maçã se soltou de ela, ele a levou à boca e cravou os dentes nela com desejo, borrifando as bochechas com seu doce suco. Obrigado, disse ele, com a boca ainda cheia. Ela deu um sorriso fraco para o menino. Olhou de volta para a bolsa, para o pão e o pedaço de queijo que havia comprado para si e Rhett para mais tarde naquela noite, e depois para o menino. Ele havia comido a maçã inteira, com o miolo e tudo. Aqui, disse ela, empurrando o pão e o queijo para os braços dele. Para você e seu irmão. Os olhos do menino eram uma mistura de alegria e confusão. Eu não aguento isso. Como você sabia que eu tinha um irmão? Ela ergueu a mão no ar, com a palma voltada para o menino, como vira a mãe fazer com Calen sempre que ele discutia com ela. Pegue! Não quero ouvir nenhuma discussão. Ela se endireitou, ajeitando o vestido com as mãos. Obrigado. De nada. Qual é o seu nome? Perguntou ela. Meu nome é Gareth, senhorita, disse o rapaz, timidamente. Bem, prazer em conhecê-lo, Gareth. Meu nome é ela. Cui disse, ok. Sim, senhorita ela. Obrigada. Ela sorriu. Gareth se levantou e seguiu por uma rua lateral próxima, olhando para ela com um sorriso no rosto a cada 2 passos. Ela riu consigo mesma enquanto caminhava pelas barracas do mercado. Precisaria encontrar outra coisa para comer mais tarde, mas não havia a mínima chance de deixar aquele garoto passar fome. Imagino que seja isso o que acontece em cidades como esta. Há tanta gente que algumas são simplesmente esquecidas. Isso jamais aconteceria na clareira.
Ela pegou outro pão em uma padaria próxima, mas não tinha moedas suficientes para substituir o queijo. Eles teriam que ficar sem. Ela apressou o passo conforme o sol se punha. Não havia percebido o tempo passar. Rhett estaria de volta à pousada, e ela nunca estivera sozinha em uma cidade depois de escurecer. Ela insistira com ele que queria fazer as compras sozinha, que ele só a atrasaria e que deveria deixar uma garota fazer o que as garotas fazem. Ela se arrependeu disso à medida que as ruas começaram a ficar mais vazias. O brilho alaranjado desapareceu, misturando-se à luz pálida da lua, e os mercadores e vendedores ambulantes empacotaram suas mercadorias nas carroças e caixas. Ela percebeu claramente que os rostos deixados nas ruas não eram tão amigáveis quanto os que vira mais cedo. Eram rostos robustos. Olhos com olheiras. Pele áspera e coriácea, marcada por cortes e cicatrizes. Cada um deles a encarava, percorrendo-a da cabeça aos pés. Seus olhos não demonstravam boas intenções. Ela acelerou o passo novamente. Mais rápido e estaria correndo. Sombras espreitavam em cada esquina e rua lateral, crescendo à medida que o sol se punha. Ela baixou os olhos, acompanhando os passos. Apenas ande. Não sabia por que seu coração disparava. Nada havia acontecido, mas ela estava assustada. Tudo bem, querida, gostaria de um pouco de companhia? Perguntou uma voz rouca do outro lado da rua. Ela olhou para ela. A voz vinha de um homem pelo menos 20 verões mais velho que ela. Ele tinha cabelos longos, oleosos e preto-acinzentados. Uma cicatriz horrível atravessava-lhe o rosto na diagonal. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ela olhou para o chão à sua frente e continuou andando. Não estava longe agora. Só alguns minutos. Por que eu insisti em ir sozinha? Ela estava apenas virando a esquina da pousada quando esbarrou no que parecia ser uma parede de tijolos. Levantou os olhos e viu o rosto de um homem razoavelmente bonito. Ele era cerca de 2 centímetros mais baixo que Kallen, mas talvez 10 verões mais velho. Apesar da beleza cativante, seus olhos eram diferentes. Eles a enervavam. Ora, ora, ora. Olha o que temos aqui, Ruffin. Parece uma mocinha perdida. A voz do homem era oleosa. Um cheiro pungente de bebida barata exalava de sua boca aberta. Ela deu um pulo para trás, chocada. Vamos, vamos, mocinha. Não fuja. O outro homem, Ruffin, era um sujeito raquítico e magro. Seu cabelo preto e espesso estava penteado para trás, brilhando ao luar. Um sorriso tênue pintava seu rosto. Nós só queremos brincar. Ambos os homens riram maliciosamente. O coração de ela batia forte. Suas mãos não paravam de tremer. Por favor, me deixe em paz. Não quero problemas. As palavras saíram trêmulas de sua língua. Mocinha, nós também não queremos problemas. Só queremos brincar. Você gosta de brincar, não é? Os dois homens a cercaram lentamente, aproximando-se cada vez mais, provocando-a e provocando-a. Vamos lá. Acho que podemos te proporcionar um momento tão bom que você pode até querer nos pagar depois, disse o homem bonito, rindo sozinho. Houve um movimento rápido que os olhos de ela não captaram. O belo homem caiu no chão com um uivo. Sua mão esquerda levou-se ao rosto, tentando estancar o fluxo de sangue que escorria do lábio. A mulher disse para deixá-la em paz. O homem que dera o soco tinha uma voz forte e confiante. Ele se destacava dos dois homens. Não podia ser mais do que 2 ou 3 verões mais velho que ela, mas se portava como alguém que já vira muito mais do que isso. Seus olhos verdes intensos contrastavam com a pele de porcelana. Ele tinha cabelos castanhos quase na altura dos ombros e uma barba curta e rente, combinando. Um manto branco reluzente envolvia seus ombros, e ele usava um manto verde escuro. No centro do manto, havia o desenho de uma espada apontando para baixo, incrustada na imagem de um raio de sol, toda pintada de branco. O manto cobria quase completamente uma couraça de aço polido, e ele tinha um par de grevas de aço reluzente e braçadeiras que combinavam com o brilho meticuloso da couraça. Ah, você vai pagar por isso, rosnou o belo homem. Ele se levantou com esforço. O fino fio de sangue que fluía sem parar agora marcava uma linha dos seus lábios ao queixo. Ele cerrou os punhos. O homem de sobretudo verde inclinou a cabeça para o lado. Um sorriso irônico se formou em seus lábios, como se estivesse se divertindo com o comentário. Cafa, esse símbolo, disse Ruffin, apontando para a espada e o sol no manto do homem. Sua voz se elevou acima de um sussurro. Os cavaleiros de Acheron. Os olhos de Cafa se estreitaram de desconfiança. Os cavaleiros.
Aquele antigo culto. Você ouve contos de fadas demais, Ruffin, zombou ele. Não é um conto de fadas, Cafa. Ela não vale a pena. Ruffin pôs a mão no ombro de Cafa, puxando sua camisa para atraí-lo por um dos becos laterais. Sua mão encontrou resistência, mas ela viu hesitação nos olhos de Cafa. Ela se deu conta de que ainda estava entre o homem de sobretudo verde e seus possíveis agressores. Ela recuou lentamente, em direção à beira da rua, com o olhar alternando entre os dois. Eu ouviria seu amigo. Todos os contos de fadas contêm a verdade, disse o homem. Sua voz era monótona e comedida. Sua mão repousava sobre o punho da espada, os dedos tamborilando no punho arredondado de prata, um após o outro. Cafa e Ruffin trocaram um olhar. Cafa soltou um suspiro irritado. Seus olhos se estreitaram e um rosnado escapou de sua garganta. Ele ergueu a mão e apontou para o cavaleiro. Nos vemos por aí. As palavras saíram de seus lábios como pedras sendo arrastadas sobre ferro enferrujado. Espero que sim, respondeu o cavaleiro enquanto os dois homens se esgueiravam para as sombras. Ele se virou para ela. Estufou as bochechas e soltou um suspiro, então sua boca se abriu em um sorriso hesitante. Bem, isso poderia ter sido pior, disse ele com uma risada cautelosa. Passou a mão pelos cabelos. Você está bem? Ela ficou completamente desconcertada com a calma dele. Seu coração batia forte como se estivesse correndo para salvar a própria vida, e seu estômago dava um nó. Mas ele parecia ter acabado de apartar uma briga entre duas crianças. Obrigada pelo que você fez. É a minha primeira vez na cidade. Eu não sabia. Tudo bem. Camilin é uma cidade adorável, de dia. À noite, é um pouco diferente, como qualquer cidade que você possa encontrar. Não é seguro andar por aí sozinho, seja você homem ou mulher. Ela ergueu uma sobrancelha. Mas você está andando por aí sozinha. Bem, é um pouco diferente para mim, como você pode ver. Ele gesticulou em direção ao beco, na direção dos dois homens que haviam se esgueirado para longe. Certo, bem. Obrigada. Sua gentileza é mais que apreciada, mas preciso ir. Estou definitivamente atrasada, e Het certamente ficará preocupado. Ela agarrou a barra da saia, ainda nervosa. Você não precisa ir muito longe, precisa? Posso te acompanhar onde você precisar ir. Não, está tudo bem. Preciso ir, obrigada novamente. Por favor, fique em segurança. Ela se afastou tão rápido que quase correu. Ela ouviu chamando por ela, mas não conseguia entender as palavras. Seu coração ainda batia forte no peito, como se fosse uma porta que precisava desesperadamente ser aberta. Enquanto caminhava, ela sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Ela começou a soluçar baixinho, sem diminuir o passo. Ela não podia contar a Het. Não queria que ele se preocupasse. Ele nunca mais a deixaria ir a lugar nenhum sozinha. Het bateu os dedos na velha mesa de carvalho. Ela já viste dias melhores. Ele puxou uma tira de madeira da borda. Ela se esfarelou e lascou ao seu toque. Ele estava de volta ao carvalho retorcido havia cerca de 1 hora. O estalajadeiro, Forn, aproximou-se dele assim que entrou para avisá-lo que alguém havia deixado uma carta para ele, com um grande sorriso no rosto ossudo e envelhecido. Het havia dito ao tio onde estaria, mas ainda assim esperava receber a carta. Ele tomou um gole pensativo de sua cerveja. Não tinha certeza se algum dia se acostumaria de fato com o gosto áspero e amargo. Ele sempre grudava no fundo de sua garganta por muito mais tempo do que o desejável. Não era nada comparado ao sabor doce do hidromel de Lazavel. Ele quase conseguia senti-lo na língua. Sentiria a falta disso. Suspirou com saudade, pegou a carta com as duas mãos e a leu novamente. Het. Espero que esta carta o encontre bem. O carvalho retorcido já viu dias melhores, mas Forn Blackwell é um bom homem. Ele cuidará de você enquanto estiver em Camilin. Como combinamos, arrumei uma posição para você na guarda da cidade aqui em Berona. Não é nada glamouroso, mas com o tempo, você se sairá muito bem aqui. Na sua carta anterior, você mencionou que você e sua dama viajariam pelo porto de Faustide. Het, Faustide não é um lugar seguro, não importa o quão bem você ache que consegue se virar. E a jornada através de Ilianara é longa e difícil até mesmo para um soldado experiente. Entrei em contato com meus contatos no porto de Antiquar e tenho. Consegui 2 passagens para você através da Giza. Sei que você não tem dinheiro para isso agora, mas eu já paguei tudo. Você pode me pagar com o tempo, quando chegar.
Só quero te ver aqui em segurança, ou meu irmão nunca me perdoaria. Ao chegar a Giza, vá até o porto e pergunte por um homem chamado Jack Nares. Diga a ele que eu o enviei. Cui disse, Het. Estou ansioso para te ver e conhecer sua namorada. Fique seguro, Tanner. Era a quarta vez que Het lia a carta. Quando ele e ela pensaram em deixar a clareira, foi Tanner quem Het contatou primeiro. Seu tio era um bom homem. Het só o vira algumas vezes, era sempre difícil ir do sul para o norte, mas todas as vezes que se encontraram, Tanner o tratou como se fosse seu próprio filho. Giza era uma das cidades mais ricas de todas as terras do sul, apesar de estar isolada do restante do continente. Giza era o principal porto entre o norte e o sul, por onde as riquezas de Loria fluíam para as terras do sul. Era também por onde o ouro de Alnar era transportado para Loria. O tio dele devia ter pago uma pequena fortuna por aqueles ingressos. Foi um ato de bondade incrível, mas Het também o amaldiçoou, pois o encurralou. O deixou sem opções. Ele desprezava a ideia de começar sua nova vida com o pé esquerdo, pagando ao tio por um ingresso que ele nunca planejara comprar. Ela não ficaria nada feliz. Ele teria que contar a ela. Fingir que tinham mais dinheiro do que realmente tinham para que ela pudesse aproveitar os mercados era uma coisa, mas isso era diferente. Se fosse qualquer outra pessoa, ele cavalgaria até Faustide de qualquer maneira, e eles resolveriam a questão quando chegassem lá. Mas ele não podia fazer isso com o tio. Ele suspirou, exasperado. Recostou-se na cadeira e tomou um longo gole de cerveja. Fez uma careta quando ela chegou ao fundo da boca. É um gosto que se adquire. Seu tio tinha razão. O carvalho retorcido já vira dias melhores. Ele percebia que costumava ser um lugar de certa estima em sua época. O teto tinha quase 6 metros de altura, altura suficiente para 3 homens ficarem em pé, um sobre o ombro do outro. As lendas diziam que Camilin costumava ser uma cidade de gigantes, mas Het sempre presumira que fossem apenas isso, lendas. Todas as mesas eram feitas de carvalho maciço, o que era caro, mesmo que estivessem tão gastas como se tivessem sido recuperadas de um navio naufragado. As cadeiras eram revestidas com almofadas de veludo vermelho, bordadas com finos bordados em ouro. Pelo menos, ele tinha certeza de que, em algum momento, foram de finos bordados. Agora, estavam esfarrapadas e caindo aos pedaços. Enormes lajes de pedra decoravam a metade inferior das paredes, sobrepostas umas às outras. Provavelmente era a única coisa na pousada que resistira ao teste do tempo. A metade superior era outra história. Mofo espiava através dos restos de tinta descascada. Ele tinha certeza de que, em algum momento, aquela pousada fora tão grandiosa quanto a cidade em que se localizava, mas naquele momento, mal podia esperar para partir pela manhã. Ele deu um pulo, arrancado de sua melancolia pela tosse rouca e cheia de catarro de um velho sentado no outro canto da sala comum. Parecia estar sentado ali há tanto tempo que fora pintado na cadeira. Het enfiou a mão no bolso do casaco e tirou a bolsa de moedas. Colocou-a no colo, logo abaixo da mesa, para não atrair olhares indesejados. Não havia muitas pessoas na sala comum, o velho que parecia prestes a perder um pulmão, o bêbado no bar que lutava para manter os olhos abertos, um punhado de mercadores cansados, 2 criadas e o estalajadeiro, que era um homem simpático, embora um pouco fora do seu melhor. Het não achava que nenhum deles lhe daria muita atenção. Ele abriu os cordões da bolsa e contou rapidamente suas moedas. Quase esperava encontrar magicamente mais do que esperava. Mas não ficou nada surpreso. A viagem para Giza seria bem mais curta do que a para Faustide, talvez apenas 1 semana e meia a cavalo. O dinheiro deles renderia muito mais. Não precisariam racionar a comida. Poderiam dormir em camas confortáveis todas as noites. Seria mais seguro. Ele tirou uma moeda da bolsa, um marco de cobre. Rolando-a pelos dedos, olhou para a carta e depois acenou para o estalajadeiro, que retribuiu o gesto e começou a servir outra caneca de cerveja. Aqui está, rapaz. Esta é por conta da casa. Mande lembranças ao Tanner. Tenho certeza de que lhe devo uma a esta altura. Form colocou a cerveja na frente de Het. Ele pegou a caneca vazia, suas mãos ossudas agarrando a alça de metal. Het olhou mais de perto e percebeu que, embora sua pele parecesse velha e desgastada e seu cabelo fosse ralo e grisalho, os olhos do homem eram brilhantes e cheios de vida. Como seu tio conhecia aquele homem tão bem? Isso não é necessário, mas muito apreciado, mestre Blackwell. Meu tio mencionou sua gentileza em suas cartas. Ele não exagerou nem um pouco. Het sorriu e ergueu sua caneca para o homem mais velho, que assentiu agradecido em resposta.
Posso perguntar, disse ele, como você vai para Berona? É por Giza ou Faustide? Het hesitou. Ele mesmo, sinceramente, não tinha certeza. Só pergunto porque ouvi más notícias de Faustide ultimamente. Um grande número de bandidos ao longo da estrada de Bailomon e nos pântanos Argona. Ouvi histórias de outras coisas vindas das montanhas Marim. Não é lugar para viajar, não agora. A lua de sangue não está longe. E ela está causando todo tipo de confusão. Isso eu te conto de graça. O homem mais velho balançou a cabeça, limpando distraidamente o interior da caneca com o pano. Bem, o plano original era viajar por Faustide, mas Giza pode ser uma opção. Ainda não decidimos. Só teremos que decidir quando chegarmos a Midaven. A lua de sangue. Forna sentiu e voltou-se para o bar, ainda limpando distraidamente o interior da caneca. Giza seria minha escolha, meu jovem, gritou por cima do ombro, se você tiver a moeda. Ignorou a pergunta de Het sobre a lua. Pobre homem. Os anos estão corroendo sua mente. Assim como estão corroendo sua estalagem. Het olhou para a bolsa. Deu um longo gole na cerveja amarga. Vai levar muito tempo para adquirir esse gosto. Suspirou profundamente enquanto rolava a moeda pelos dedos, para frente e para trás.